Na semana passada, o advogado Pedro Putini Mendes trouxe um dos assuntos mais comentados até hoje dentro do quadro sobre leis jurídicas agrárias, que foi a exploração mineral nas fazendas. Ele explicou como funciona essa questão e o que o produtor deve saber e fazer caso haja alguma jazida de minério identificada aí na sua propriedade. Hoje ele traz novidades nos tribunais para a posse em terras com problemas indígenas. Anteriormente, já tratamos desse assunto sobre os procedimentos para a demarcação dessas terras. Mas neste episódio, vamos relatar um novo posicionamento positivo do Superior Tribunal de Justiça para casos em que é necessário buscar a reintegração de posse das áreas invadidas por índios. Vamos entender melhor como funciona e como foi esse posicionamento, do STF? Saudações, Pedro Putini. Saudações e bem-vindos mais uma vez ao Direito Agrário. E vamos às novidades. Essas novidades estão relacionadas a uma edição anterior do nosso quadro que nós tratamos das demarcações de terras indígenas. Quando eu comentei de uma decisão que reintegrou na posse vários produtores no sul do estado do Mato Grosso do Sul, e a novidade de hoje é ainda mais pontual. A novidade de hoje, ela traz também, eu acho interessante trazer esses entendimentos de tribunais para que possamos passar uma orientação jurídica ao produtor do que os tribunais estão fazendo nestes casos, É bem pontual no sentido de que a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ em Brasília, entendeu que para as ações possessórias, essas de reintegração de posse, de manutenção de posse, onde há invasão por indígenas, que não é necessário para que o produtor busque a reintegração, busque os seus direitos de permanecer na posse, não é necessário que ele produza aqueles conhecidos laudos antropológicos, que tem o objetivo de verificar a ocupação histórica, tradicional, dessas áreas pelos indígenas para fins de demarcação. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, essa necessidade de fazer um laudo antropológico para as ações possessórias abriria uma perigosa possibilidade de reconhecer a legalidade de uma invasão. Vejam que interessante, Ora, se você, dentro de uma ação possessória, você vai produzir um estudo para fazer com que essa demarcação seja validada numa discussão de posse, você vai acabar concordando, esse é o pensamento deles, concordando que com a invasão produziu um laudo, viu que a terra poderia ser demarcada. Então, muito acertado esse entendimento, muito interessante. E o ministro relator deste caso, que é Mauro Campbell Marques, ele disse o seguinte, nestas palavras, que a possibilidade de aceitação da prática de justiça de mão própria pelos indígenas afrontaria o ordenamento jurídico sobre diversos ângulos. Então isso é bastante interessante, é muito positivo para essas questões, principalmente para a segurança jurídica no campo, para as questões fundiárias. Então com esse entendimento foram rejeitados vários recursos do Ministério Público Federal, da FUNAI e da União, que defendiam a produção do laudo como pré-requisito para a sentença nessas ações possessórias. E com isso vamos só relembrar aqui alguns fundamentos da lei, já que existe um princípio muito importante no direito, que é aquele de que ninguém vai ser privado de seus bens sem o devido processo legal. E qual é esse devido processo legal, O devido processo legal é aquele que também a Constituição Federal estabelece que para essas terras serem demarcadas, elas precisam passar por um processo de demarcação, E aquele conhecido processo que passa pela FUNAI e tal. Então, se por um lado nós temos o direito às demarcações de terras, nós temos por outro lado o direito de propriedade dos produtores, em ficar na sua propriedade, e desse direito decorrem os direitos à posse, Ou seja, aquele que tem a propriedade, ele pode exercer a defesa da sua posse, com as ações possessórias e tudo mais. Interessante também pontuar que, apenas para agora cumprindo a nossa função didática aqui do quadro, que é diferenciar quais são essas ações possessórias nestes casos. A primeira delas, são 3 ações possessórias, A primeira delas se chama reintegração de posse,
onde o possuidor da área, no caso o produtor rural, ele foi removido compulsoriamente, né, que a gente fala, que a lei chama de esbulho possessório, né? Então foi removido da área, ele vai entrar com a reintegração de posse. A manutenção de posse, e nessa segunda possibilidade, ao exercício dificultado à posse, né, que nós chamamos de turbação da posse. Então, se o exercício é dificultado, manutenção da posse. E na terceira, o interdito proibitório, nessa terceira hipótese, o legítimo possuidor da área, ele está sofrendo uma ameaça de que ele vai perder a sua posse. Ele pode buscar o socorro, né, das ações judiciais para poder ver resguardado o seu direito à posse. Então, essas foram as observações de hoje, esperando sempre contribuir com a segurança jurídica, trazer informações atualizadas e relevantes, né, para o produtor rural. Saudações e até a próxima. Até a próxima. Grande Pedro Pucini Mendes, toda terça-feira, quadro, que já está há mais de 2 anos, né, um extremo sucesso aqui no nosso programa. Toda terça-feira você tem um conteúdo inédito no quadro Direito Agrário. Não perca, tá bom, pessoal?